Obrigado, pastor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Um privilégio pregar a palavra de Deus. Um privilégio para você ouvir a voz de Deus mais uma vez nessa noite. Onde nós aprendemos, onde nós alimentamos a nossa vida espiritual para podermos fazer a vontade e o querer de Deus. Então, amados, às quarta-feiras estamos vivendo essa campanha Venha o Teu Reino. Então abra sua Bíblia no livro de Mateus, ao qual está sendo dedicado Mateus capítulo 6, versículo 10. É um versículo que faz parte da oração que Jesus ensinou àqueles que estavam seguindo a Ele, aqueles que estavam caminhando com Ele, aqueles que estavam andando na mesma direção que Cristo. E nós estamos seguindo na mesma direção e Cristo quer nos ensinar nessa noite, amém? Se você crê assim, levanta sua mão e glorifica e exalta o nome do Senhor, porque você está no caminho certo, no caminho ao qual Cristo está andando, ao qual Cristo está caminhando. Então nós vamos aprender mais um pouquinho nessa noite, que diz assim no versículo 10, venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Versículo esse que nos dá base para falar nesta campanha, no dia de hoje, ao qual Deus tem nos instruído, ao qual Deus está nos moldando, ao qual Deus está nos falando, ao qual Deus está nos ensinando a viver o reino de Deus aqui na terra. Ao qual nós estamos aprendendo a viver, a fazer a vontade de Deus. Porque primeiro Deus faz a sua vontade em nós. E como nós vamos aprendendo, nós conseguimos viver no centro da vontade de Deus. E quando nós vivemos no centro da vontade de Deus, nós começamos a fazer a vontade de Deus, que é o reino de Deus em nós. Aí Deus se agrada. Aí Deus se agrada de mim, Deus se agrada de você. Mesmo não merecendo a bondade de Deus, mesmo não merecendo as bênçãos de Deus, mas quando nós estamos no centro da vontade de Deus, quando nós estamos fazendo o querer e a vontade de Deus, não tem como Deus não nos abençoar, pela sua justiça. A justiça de Deus, ela impera nessa terra, ela impera no céu, ela impera na nossa vida, porque quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, o Senhor lá do alto, Ele olha para mim, Ele olha para você, e você está fazendo a vontade de Deus, Deus derrama suas bênçãos sobre nós. Até mesmo, amado, quando nós pensamos, vou orar ao Senhor para conquistar uma bênção, as bênçãos, ela vem já nos acompanhando, porque nós estamos fazendo a vontade de Deus, e isso é viver o reino de Deus. Amados, nós aprendemos dentro da palavra de Deus, que aqui está escrito, que Jesus estava ensinando ali aqueles seus seguidores, os seus discípulos e todos aqueles que o acompanhavam naquele monte, quando ele começou a ensinar a palavra de Deus. Nós sabemos que Jesus em todo o tempo ele estava curando. Olha, eu fico imaginando Jesus em todo o tempo curando. Uma pessoa vinha aqui, ele cega e ele curava, vinha aqui um coxo e ele curava. Em todo o tempo Jesus estava curando, até porque dizem por aí que Jesus era o profeta da cura. Mas nós entendemos, nós os evangélicos, nós o povo de Deus, nós que servimos ao Senhor, nós que lemos a palavra de Deus e temos o direcionamento do Espírito Santo de Deus, nós sabemos que Jesus, além de um profeta curador, Ele era também o Filho de Deus, Ele é também o Filho de Deus, que curava, mas também que foi morto na cruz pelos meus pecados. E que no terceiro dia Ele ressuscitou e me deu o direito de viver uma nova vida nele, para um dia, quando Ele voltar, com toda a sua glória, me levar para as mansões celestiais. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, nós entendemos que nesse momento, quando nós lemos, Jesus estava ensinando. Era o momento quando Jesus estava ensinando no monte. Nesse momento Ele para de curar. Nesse momento Ele para de fazer as maravilhas que eram os milagres físicos. Mas nós entendemos que nesse momento Jesus estava fazendo uma maravilha. Jesus estava operando um milagre quando Ele ensinava o reino de Deus para todos aqueles que o seguiam.
Porque Jesus ensinava que nós precisamos amar o nosso próximo como nós mesmos, a nós mesmos. Jesus estava ensinando que aquele que lhe pede uma túnica, dê também a ele a sua capa. Que pede a sua capa, dê também a ele a sua túnica. Jesus estava ensinando que aquele que lhe pede para andar 1 milha, ande com ele 2. Jesus estava ensinando naquele momento o reino de Deus. Então eu entendo que Jesus, olha, ele é o centro de tudo. A Bíblia nos ensina que tudo é por ele, que tudo é para ele, que tudo é feito por causa dele. Então Jesus é o reino aqui nessa terra. Jesus é aquele, amados, ao qual faz tudo nessa terra, porque Deus deu autoridade para ele. Então nesse momento, quando ele agora já não estava fazendo uma operação de milagre física, mas ele estava fazendo uma operação de milagre espiritual, todos aqueles que aprenderam e viveram conforme o ensinamento de Jesus, andava com ele e recebia as bênçãos. Então, Deus move meu coração a falar desse reino e também a falar de Jesus. Porque diz assim, em Mateus 6,10, Jesus ensina que venha o teu reino, faça a sua vontade, assim na terra como no céu. Qual o significado de viver o reino de Deus? Buscando uma mensagem para o dia de hoje, Deus coloca isso no meu coração. Qual o significado de viver o reino de Deus? O que eu aprendo? O que eu ganho? O que eu tenho que fazer? Porque nós oramos, Senhor, quando Ele ensina a oração do Pai Nosso, nós falamos como Jesus falou, venha o teu reino e faça a sua vontade. O que é o reino de Deus? Que significado é esse de vir o reino de Deus sobre a minha vida? Então eu aprendo na Bíblia, eu aprendo na palavra de Deus que nos ensina o significado, que a expressão venha o teu reino é uma redenção ao Senhor Jesus. Eu me rendo ao Senhor Jesus. Quando eu digo venha o teu reino, isso expressa que eu me rendo ao Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, que nos ensina, que nos mostra, mais uma vez nesse dia, porque já temos aprendido, mas mais um pouquinho do Senhor nós vamos aprender nessa noite, que essa expressão, venha o teu reino, um ato de rendição, a quem? A Cristo. Por isso, amados, por isso para viver o reino de Deus, eu preciso viver em Cristo. Quando eu digo, Senhor, venha o teu reino, eu preciso viver em Cristo, para viver o reino de Deus. É um trocadilho. Para eu viver o reino de Deus, eu preciso viver em Cristo. E para eu viver em Cristo, eu preciso viver o reino de Deus. Deu para entender? Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Essa mensagem, eu já tenho 20 anos já de evangélico, mas é uma mensagem evangelística que ainda fala ao meu coração, que me ensina. Quem sabe você tem 20, 30, 40 ou 50, mas quem sabe você tem 6 meses, 30 dias, e Deus está falando comigo como está falando com você. Que nós precisamos viver o reino de Deus, mas para viver o reino de Deus eu preciso viver em Cristo, porque senão eu não vou entender, eu não vou aceitar, eu não vou agir da maneira certa. Como alguém pode dizer para mim que eu preciso amar o meu inimigo, se eu não estiver em Cristo para entender isso? Como eu vou andar 2 milhas se eu não quero andar nem 10 metros? Como eu vou entender isso se eu não estiver em Cristo? Como alguém vai chegar diante de mim e pedir alguma coisa e eu tenho para dar, mas eu não vou entender se eu não estiver em Cristo? Eu vou segurar, eu vou fechar o meu coração. Mas quando eu estou em Cristo,
quando eu estou vivendo o reino de Deus, eu abro o meu coração, eu entendo as coisas de Deus, eu vivo as coisas de Deus, eu faço as coisas de Deus, eu contemplo as coisas de Deus, eu confesso que realmente quando eu estou em Cristo, eu faço coisas que meu coração não quer, mas é muito mais forte do que eu, porque o Espírito que manda em mim, ele diz: faça, porque essa é a vontade de Deus. E quando eu estou com o Espírito em mim, e ele diz: faça, eu faço, porque já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Eu faço porque Cristo vive em mim, não é de mim, mas é de Deus. Então, quando Jesus estava ali ensinando no monte, e ele muito nos ensinou: faça isso, faça aquilo, viva manso, viva a justiça de Deus, faça a justiça de Deus, faça isso, faça aquilo. Humanamente falando, não faríamos. Mas quando eu estou vivendo em Cristo, eu entendo o reino de Deus. E quando eu estou entendendo o reino de Deus, eu vivo em Cristo. E quando eu vivo em Cristo, eu vivo as coisas de Deus, eu vivo o espiritual de Deus. Eu já não vivo mais pelos meus olhos, mas eu vivo aquilo que Deus me mostra. E quando Deus nos mostra, olha, Ele nos mostra um caminho certo, um caminho que vai nos levar do outro lado. Mas quando nós estamos olhando somente com os nossos olhos, nós conseguimos ver somente até aquela parede, e daquela parede para frente eu não vejo, porque eu vejo humanamente. Mas quando eu vejo em Cristo, quando eu vejo o reino de Deus, a minha visão é além, a minha visão é no futuro, a minha visão é eterna, a minha visão é no céu. E se você, amados, está com a sua visão humana, transforme a sua visão eterna, transforme a sua visão no soberano, transforme a sua visão no futuro, aonde está preparado para ti e para mim as mansões celestiais, aonde não haverá choro, aonde não haverá ranger de dente, aonde não haverá luta, aonde não haverá briga, aonde não haverá ali assalto, aonde não haverá fome, aonde não haverá ali frio, aonde não haverá calor. Mas nós estaremos diante do Senhor, que nos promete tudo para nós. É Ele, aquele a qual nós estamos orando: venha o teu reino. É Ele, aquele a qual nós estamos dizendo que já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Então eu já me amorteci, eu já não vivo mais, o meu coração já não manda mais em mim, a minha mente agora ela é voltada para as coisas de Deus, porque quando eu vivo com a minha mente voltada para as coisas de Deus, eu passo em meio aos mares, eu passo sobre os muros, eu não tropeço em pedra. Olha, eu não complico a minha vida e não complico a vida dos outros. Eu vivo ligeiramente, andando e prosseguindo e conhecendo a palavra de Deus. É magnífico falar do reino, é magnífico falar de Jesus. Certa vez eu fui convidado para pregar numa igreja, e eu falei: tem tema? Queremos logo saber para não fugir. Nós estamos vivendo um tema nesse momento: venha o teu reino. E eu perguntei para o rapaz: tem algum tema? E ele falou para mim: o tema é Jesus. O que você pregar sobre Jesus está enquadrado dentro do tema. E eu alegrei meu coração, amados, porque é magnífico falar de Jesus. É bom demais falar de Jesus. Olha, eu me alegrei sentado quando eu estava ali pensando que a mensagem que estava no meu coração em todo o tempo falava de Jesus. Eu me alegrei quando ali estava sentado, porque eu fui o privilegiado nessa noite de poder falar de Jesus. Eu estava ali sentado, amado, e o meu coração se alegrou quando nessa noite
Deus escolheu para que eu viesse falar do seu Filho amado, para que eu viesse falar daquele que salva o mundo, daquele que restaura o mundo, daquele que, amados, entregou sua vida pelo mundo, ainda que o mundo não aceita, mas nós que vivemos nesse mundo, nós o aceitamos. Por isso estamos reunidos, por isso estamos em congregação, por isso estamos sentados ouvindo, por isso estamos aqui, amados, como homens e mulheres vivos na presença do Senhor, porque o morto não está aqui, mas os vivos estão aqui, ouvindo falar de Jesus, que salva, que liberta, que cura e ainda por cima leva para o céu. Louvado seja o nome do Senhor. Então, essa expressão de viver o reino de Deus, que eu entendo que é viver em Cristo Jesus, porque uma está interligada à outra. Eu não posso viver em Cristo se eu não entender o que é o reino de Deus. Eu não posso viver entendendo o reino de Deus se eu não vivo Cristo. Porque o Espírito Santo de Deus que está em mim, que me comove, que me convence, que me instrui, que me mostra, que me faz entender, que me faz ver que realmente eu preciso viver em Cristo para viver nessa vida, para viver nessa terra, para viver realmente a tudo quanto nós vivemos. Então, amados, primeiro, viver em Cristo significa que a pessoa é nascida de novo. O reino de Deus, para eu entender, eu preciso nascer em Cristo Jesus. E para isso eu preciso nascer de novo. E nascer de novo é da água e do Espírito. Porque senão não tem como entender as coisas de Deus. Não tem como entender o reino de Deus. Não tem como entender essas palavras que eu falo aqui nessa noite, se você não estiver nascido de novo, da água e do Espírito. João fala sobre isso. Não vou lá, porque todos aqui sabem, quando ali Nicodemos vai até Jesus e pergunta, e Jesus diz: olha, é necessário que você nasça de novo, é necessário que todos nasçam de novo, porque nós precisamos nascer da água e do Espírito. Então, amados, para eu entender o reino e viver o reino, para eu viver em Cristo e entender Cristo, eu preciso nascer de novo. Se você nessa noite que aqui está, ainda não nasceu em Cristo, você precisa nascer em Cristo. Se você que está aqui nessa noite não nasceu para viver o reino de Deus, você precisa nascer de novo, e da água e do Espírito, porque essa questão de nascer do Espírito, ela é espiritual. Ela não é carnal, ela é espiritual. E para isso eu preciso entender, amados, eu preciso ter um novo coração. Um novo coração como, diácono Marcos? Arrancando esse e colocando um novo coração. Que coração é esse? De ferro? De pedra? De bronze? De prata? Não. É colocar um novo coração que vai adorar ao Senhor. Um coração espiritual. Um coração que impulsiona a minha mente a entender que tudo agora que nós vivemos é espiritual. Eu saio para trabalhar, é uma coisa rotineira, é do dia a dia. Não, há uma espiritualidade atrás disso. Eu chego do trabalho, vou para a minha casa, isso é rotineiro, isso é habitual. Não, há uma espiritualidade atrás disso. Porque se eu chego e fecho o cara, se eu chego e trago, enfim, tantos problemas, eu posso atrapalhar e estragar o dia da minha esposa, eu posso atrapalhar e estragar o dia dos meus filhos. Então eu entendo que é espiritual. E quem é espiritual, ele tem a paz de Cristo no seu coração. E quem é espiritual, ele tem a alegria do Senhor no coração. Ele pode estar passando por problemas, ele pode estar passando por situações difíceis, mas ele sabe o momento certo de colocar, ele sabe o momento certo de falar com Deus, ele sabe o momento certo de chorar, ele sabe o momento certo de sorrir, ele sabe o momento certo de falar, ele sabe o momento certo de calar, ele sabe o momento certo de agir, ele sabe o momento certo, porque já não é mais ele que vive, mas é Cristo que vive nele. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor, porque é Ele que ministra, é Ele que ministra, é Ele que fala, é Ele que nos orienta, é Ele que nos corrige, é Ele que nos mostra, é Ele que nos revela. Amados, quem sou eu para revelar alguma coisa para a igreja? Quem sou eu para falar alguma coisa para a igreja? Assim como a igreja vive como um passarinho, esperando na sua ave mãe para trazer o alimento e alimentá-lo, assim também vivo na presença do Senhor. Eu vivo como um passarinho na presença do Senhor, de boquinha aberta, esperando o Senhor. Alimenta o meu coração para que eu possa ficar forte diante
da sua presença. E assim, quem sou eu, senão um pequenino? Quem sou eu, senão um servo do Senhor, para falar das coisas de Deus? Então, amado, se você assim vive as promessas de Deus, se você assim vive a questão espiritual, o seu coração já não é mais esse coração ao qual te leva para o caminho errado. Você já não tem mais esse coração que é um coração de pedra, que endurece para tudo. Se você entendeu que agora você vive em Cristo, que é o significado de viver o reino de Deus, você nasceu de novo. Por isso posso ver gente felizes, por isso posso ver rostos lindos, porque você nasceu de novo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E quem nasce de novo é o maior milagre na sua vida. Quem sabe muitos estão esperando um milagre financeiro nessa noite. Quem sabe muitos estão esperando um milagre de cura nessa noite. Quem sabe muitos estão esperando um milagre, até eu mesmo não sei, e nem vou tentar adivinhar o milagre que você quer, porque esse não é de Deus. Mas eu quero dizer para você nessa noite: se você levantou a sua mão e aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, esse é o maior milagre da sua vida. Esse é o maior milagre que aconteceu na sua vida. Esse é o maior milagre que Deus fez na sua vida. Glórias a Deus! É o maior milagre. Senhor, eu percebo e vejo através da mídia os milagres acontecendo nos meus vizinhos, nos meus conhecidos, até mesmo naqueles que eu não conheço. E na minha vida, Senhor, cadê o milagre? O maior milagre já aconteceu na sua vida. Foi quando você levantou as suas mãos, foi quando você foi na frente e o pastor, o diácono, o obreiro orou pela sua vida dizendo: Senhor, a partir dessa noite escreve o nome dele no livro da vida e nunca mais foi apagado, porque esse é o milagre na sua vida. Esse é o maior milagre na sua vida. Amados, como todos sabem, quarta-feira a gente tem que dar uma esticadinha. E viver em Cristo é isso. E nós vamos resumir um pouquinho. Porque diz que viver tudo isso que nós vivemos, que é o reino de Deus ao qual nós pedimos. E viver o reino de Deus é viver em Cristo. E viver em Cristo significa que a pessoa vive pela fé. Venha o teu reino, Senhor. Vou viver agora humanamente? Sim, para o trabalho. Sim, para a comida. Sim, para a bebida, a água. Sim, para a bebida, refrigerante. Sim, também para a vestimenta. Sim, também para, enfim, sair e voltar. Mas aquele que vive o reino de Deus, e aquele que vive em Cristo Jesus, ele já não vive mais pelas suas vistas, mas ele passa a viver pela fé. Talvez se eu perguntasse, muitos diriam para mim: mas é tão difícil. É difícil para aqueles que estão vivendo as coisas desse mundo. É difícil para aqueles que não estão lendo a palavra de Deus. É difícil para aqueles que não estão dobrando os seus joelhos diante do Senhor e dizendo: Senhor, eu quero viver essa espiritualidade. É difícil para aqueles que estão vivendo as coisas dessa terra. É difícil para aqueles que estão buscando as coisas em primeiro lugar, as coisas dessa terra. É difícil para aqueles, amados, ao qual ainda não colocaram o seu coração à disposição de Cristo, que não colocaram a sua mente à disposição de Deus, que não colocaram a sua vida à disposição do Espírito Santo. Então, para essas pessoas, quando diz é difícil viver pela fé, é quando elas não estão vivendo o reino de Deus, é quando elas não nasceram em Cristo Jesus, é quando elas não mudaram o seu coração para um coração espiritual. É difícil, amados, viver pela fé quando nós não estamos em primeiro lugar colocando Deus em nossas vidas. É difícil para aquele que acha que viver em fé é difícil, é porque não estão colocando em primeiro lugar a disposição da sua vida
para Deus. É difícil para viver em fé para aqueles, amados, que não buscam Deus em oração, e não buscam Deus, enfim, em primeiro lugar. Então, coloca no seu coração, se você aí no seu coração diz, para viver em fé é difícil, para ter fé é difícil, é muito difícil. Eu quero dizer para você nessa noite, se você nasceu de novo, se você está vivendo em Cristo, se você está vivendo o reino de Deus, para você agora vai se tornar fácil, porque já não é mais você que vai agir, é o Espírito Santo que vai agir por você, o Espírito Santo vai falar por você, o Espírito Santo vai ouvir por você, o Espírito Santo vai agir por você, o Espírito Santo vai direcionar você, o Espírito Santo vai te colocar num patamar, numa posição a qual você já vai olhar do alto. Agora eu entendo as coisas de Deus, agora eu sei que eu preciso viver pela fé, agora eu entendo que eu preciso ler, agora eu entendo que eu preciso ir à casa de Deus, agora eu entendo que eu preciso ser dizimista, agora eu entendo que eu preciso ser ofertante, agora eu entendo que eu preciso estar na casa de Deus, agora eu entendo que eu preciso amar o meu próximo, agora eu entendo que eu preciso em todo tempo viver as coisas de Deus, agora eu entendo que eu entro no ônibus, eu preciso falar com Deus, agora eu entendo que quando eu coloco o pé no meu trabalho, eu preciso pedir a Deus, eu entendo agora que eu entrando na minha casa, eu preciso falar com Deus, amados. Olha, se está difícil, torna fácil nessa noite. Nasça de novo, nasça de novo, nasça de novo. Mude o seu coração, mude o seu coração, mude o seu coração. Coloca um coração adorador ao Senhor. Coloca um coração adorador ao Senhor. Como o diácono Marcos colocar no coração? Já expliquei. Um coração espiritual, ele adora ao Senhor. Ele coloca Deus em primeiro plano, ele coloca Deus em primeiro lugar. Tudo que ele vai fazer primeiro é Deus. Ele se torna até um pouquinho chato, mas chato para o mundo, mas ele se torna agradável para Deus. Meu Deus, eu não consigo conversar com esse homem, tudo ele fala de Deus. Chateia o homem, mas agrada a Deus. Chateia o seu colega de trabalho, mas agrada a Deus. Chateia o seu vizinho, mas agrada a Deus. Chateia o seu parente, mas agrada a Deus. Coloca um limite nesse chato aí, porque tem que ter sabedoria, tá bom? Essa questão de ser chato para o inimigo, para o próximo, no sentido de que nós falamos de Deus, nós vivemos Deus. Você não precisa nem falar, só de você vir para a casa do Senhor, ele vai te achar chato. Ele vai falar de alguma coisa para você da política e você vai falar, não, mas Deus é o Senhor de tudo. Deus é o nosso governador. Ele vai falar desse problema de tiroteio, esse negócio, como é que é mesmo? Segurança. Ele vai falar de segurança para você e vai falar assim, o Senhor, olha, eu tenho um general, o Senhor da guerra. Ele nunca perdeu uma batalha. Então nós vamos nos tornar chatos, mas nós vamos agradar o coração de Deus. Amados, vou tirar uns 3 pontos aqui, tá bom? Você vai ficar aí sem comer essa comida, mas então os 3 pontos aqui eu vou eliminar. Eu vou para a conclusão, tá bom? Conclusão: se eu tenho Cristo, eu tenho o reino de Deus. Entenderam? Se eu tenho Cristo, eu tenho o reino de Deus. Se eu tenho o reino de Deus, eu vivo os ensinamentos de Cristo. Com isso, me torno abençoado e abençoador em Cristo Jesus. Dê uma salva de palmas para o Senhor, pastor. Aleluia! Glórias a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso.